Olá, seja muito bem-vindo ao segundo episódio da segunda temporada do IT Forum Líderes, a série de videocasts do IT Forum que traz entrevistas com grandes líderes da indústria de tecnologia. Nessa segunda temporada a gente está discutindo sobre temas do ESG e nesse segundo episódio eu tenho o prazer de receber Marcela Andrade, que é diretora de engenharia de valor e líder de sustentabilidade da SAP. Marcela, muito obrigado por estar aqui com a gente, seja bem-vinda. Rafael, super obrigada, o prazer é nosso, obrigada pelo convite. Já estamos animados aqui para falar desse tema que faz parte do nosso DNA. E Marcelo, para começar, eu queria que você contasse para a gente um pouco sobre o seu trabalho na SAP, né? Você é diretora de engenharia de valor, líder de sustentabilidade. Conta para a gente um pouco sobre o escopo da sua atuação dentro da companhia. Eu vou começar com o que eu faço hoje, né? São 17 anos dentro da SAP, e a SAP tem uma coisa muito bacana, que é essa possibilidade da gente transitar em diversas áreas. Hoje, como diretora do time de engenharia de valor, o nosso principal objetivo é conectar de fato essa tecnologia que a SAP tem para oferecer com os negócios dos nossos clientes. Então, como é que eu aporto valor, como é que eu coloco alavancas de valor dentro do business dos nossos clientes. Então, esse é o grande objetivo do meu time e é fascinante, né? Poder entender esses processos, falar de negócio e utilizar a tecnologia para potencializar, né, ganhos dentro dos nossos clientes. É muito bacana. Bacana. E eu tenho certeza também que essa conexão do valor com o cliente tem a ver também com o ESG, né? E eu vou querer conversar um pouco sobre isso, mas antes eu queria falar sobre a SAP, que tem várias ambições de ESG dentro da companhia, né? E acho que um aspecto importante no ambiental são as metas de já se tornou carbono neutro, né? Desde o ano passado, mas se tornar uma empresa de zero emissões. Queria que você falasse um pouco sobre como isso entra na estrutura da SAP, né? Como essas pautas são trabalhadas. Me dá um overview de como a empresa aborda isso. O mundo de negócios hoje, Rafael, é cada vez mais competitivo, mas quando a gente fala de ESG, eu brinco que a palavra de ordem é colaboração. Então a SAP tem aqui uma gama de parceiros, um ecossistema, fornecedores que estão muito alinhados aqui com as nossas políticas e com as nossas metas de ESG. Internamente, a gente tem uma série de ações que são lideradas não só por nós, aqui líderes de ESG ou líderes da SAP, mas por todos os colaboradores, para que a gente possa ativamente, né, impactar essas ações ou esses compromissos que a gente publica e que a gente quer ser aqui o mais transparente com os nossos clientes. Dentro de casa, vou te dar aqui alguns exemplos, né? A gente hoje já faz a neutralização de carbono das nossas viagens, então é muito comum dentro do meio de tecnologia, a gente tem aqui diversas viagens para ter, né, essa interação junto com o cliente, então a gente já faz essa neutralização de carbono. E com a vinda da pandemia, a gente conseguiu cada vez mais ter um modelo de trabalho híbrido. Então tem aqui uma otimização, onde a gente de fato vai estar com o cliente quando é necessário e em alguns momentos a gente consegue trabalhar em modelos virtuais, em modelo remoto, o que ajuda a gente dentro dessa otimização do processo aí de neutralização de carbono. Acho que esse é um passo bacana. Mas quando a gente fala de neutralização de carbono, você sabe com certeza tão bem quanto eu, a gente tem aqui diversas perspectivas, né? Eu tenho escopo 1, escopo 2, escopo 3, e aí nesse contexto a colaboração ela é super importante, porque não adianta somente eu, a SAP, né, trabalhar para essa neutralização de carbono, para essa emissão zero, mas eu preciso que toda a minha cadeia de fornecedores e todo esse meu ecossistema também esteja alinhado com isso. E cada vez mais a SAP exige aí, né, que os seus fornecedores, os seus parceiros estejam alinhados com os nossos compromissos. Bacana, parece ser um desafio triplo de conscientização dos fornecedores, dos colaboradores e da liderança, né? Queria que você falasse um pouco sobre essa dinâmica, né? Explorar um pouquinho mais como que acontece essa conscientização dessas três dimensões para garantir que a cadeia de valor seja sustentável, né? Perfeito, super importante. Quando a gente olha para essas três dimensões, né, e acho que você colocou de uma maneira muito bacana, a gente começa com a liderança. Então é super importante, e quando a gente falando da SAP, né, o nosso board tem ali uma mensagem muito clara de quais são os nossos objetivos de ESG, então com relação à equidade de gênero, a neutralização de carbono e uma série de outras metas que a gente tem relacionadas a ESG, e isso permeia o nosso objetivo de negócio, o nosso propósito de negócio, que é fazer o mundo rodar melhor.
né? Então, acho que isso permeia o nosso objetivo de negócio. Dali para frente, a gente sempre tem uma comunicação muito ativa da liderança, né? De quais são as nossas metas e, de fato, quais são as ações que a gente tem que fazer para isso. Eu brinco que dentro do mundo de SG, a gente tem cada vez mais líderes alinhados com o propósito de SG, mas a gente tem um gap ainda de ações, né? Precisa, de fato, agir mais. E nós, dentro da SAP, nos preocupamos em agir, né? Em entregar os nossos compromissos. Então, a gente vai passando isso para todos os colaboradores da SAP. Sustentabilidade é o jogo de equipe. Então, sustentabilidade, ele permeia todas as áreas da companhia. Então, sustentabilidade está com o nosso CFO, Gustavo, sustentabilidade está comigo, sustentabilidade está dentro da área corporativa, sustentabilidade permeia todas as áreas da companhia e, por isso, todos os colaboradores também. E uma coisa que é muito bacana é que, além da liderança, e cada um de nós líderes temos aqui um papel e assumimos a liderança de uma parte dessas iniciativas de SG da companhia, a gente coloca isso também para os nossos colaboradores. Então, a gente tem, por exemplo, a Business Woman Network, que é uma networking aí para ajudar no posicionamento feminino, na liderança feminina. A gente tem uma série de outras iniciativas dentro da própria SAP que são lideradas pelos colaboradores. E isso tudo traz para eles um papel de protagonista dentro desse compromisso, que faz toda a diferença. E aí, como a gente comunica? Então, a gente comunica isso dentro das newsletters da SAP, dos nossos e-mails. A gente tem uma televisão, por exemplo, no café, onde vão passando as entrevistas com os colaboradores que fazem parte dessas iniciativas, de trabalho voluntário, de trabalhos com iniciativas focadas, por exemplo, na parte de emissão de carbono, e tudo isso vai sendo compartilhado. Então, é muito gostoso ver também o orgulho deles de fazer parte desse todo, né? Então, acho que começa lá do board, mas a gente vai trazendo para que cada um deles sinta exatamente o mesmo orgulho de entregar esse compromisso que a gente tem de fazer o mundo rodar melhor. Uma coisa interessante que você falou, Marcele, é esse gap de ação, né? E aí eu queria entender sua visão sobre, enquanto você estava dando sua resposta, eu achei interessante que parece ser um micro-engajamento que leva a um engajamento maior, né? Então você agrupa as pessoas ali em ações que parecem ser de times específicos, né? E dá visibilidade para isso, e isso gera um engajamento maior. Essa é a lógica dentro da companhia? Essa é a lógica. A gente tem ali uma série de iniciativas que tem liderança, que são lideradas por colaboradores. Elas vão tomando proporções cada vez maiores. Elas são geridas, uma coisa muito importante é que não dá pra gente, de fato, acompanhar avanços se a gente não medir, se a gente não gerir. Então, isso é muito bacana. A gente utiliza a nossa própria solução, que se chama Sustainability Control Tower, onde a gente tem uma torre de controle dos nossos KPIs de ESG. Lá dentro, a gente vai medindo os avanços. E quando a gente vai contando para os colaboradores e mostrando o quanto a gente já avançou, como a gente sai de comparação de um ano para outro, de um semestre para outro, a gente multiplica engajamento. Porque a gente vai mostrando que aquilo tudo é real, né? De fato, são as ações que nós todos estamos entregando, né? Não é a Marcele, não é somente a Adriana, o Gustavo e outros líderes que a gente tem, a Cris, mas todos os colaboradores que fazem parte dessa jornada. O dado tangibiliza essa ação, mostra que é uma realidade e ajuda a que ela continue acontecendo, né? Exatamente. A gente vai multiplicar, a escalar, né? Todos os nossos colaboradores são também consumidores na ponta de todas as outras empresas. Muito provavelmente a gente vai falar desse impacto do consumidor com ESG, eles são consumidores. Então, eles também têm que entender esse propósito, até para que lá na ponta, né, como consumidor final, dentro do varejo, por exemplo, isso seja uma escolha deles. Então, eles precisam viver, né, essa experiência junto conosco e entender que faz sentido e que é dessa maneira que a gente, de fato, vai construir negócios mais resilientes, mais sustentáveis e também mais rentáveis. Né? Eu tenho um paradigma, eu acho que isso é bacana e faz muito parte do mundo de negócios. Existe sim sustentabilidade com rentabilidade. E é isso que o mundo corporativo está buscando, né? A gente não precisa aqui ter grandes bolas de cristais para entender que o movimento está sendo para entender como é que tudo isso se encaixa. E sim, a sustentabilidade está ligada também à rentabilidade. A redução de custos, por exemplo, com energia elétrica, a otimização de processos, né? E tudo isso pode sim ser cada vez mais sustentável. Certo. E como você colocou,
lógico, a SAP é uma empresa produtora de tecnologia, mas grande consumidora de tecnologia, né, inclusive das próprias tecnologias. Eu queria entender um pouco do papel da TI nessa lógica, né? A TI, ela é fundamental para uma estratégia ESG bem executada? Hoje sim, e vou te colocar aqui por quê, né? Eu acho que ela é o grande complemento, ela é a habilitadora. Não dá pra gente dizer que só a tecnologia ela consegue fazer esse papel sozinho. A gente precisa sim de uma estratégia, a gente precisa de processos alinhados a essa estratégia, do engajamento da companhia como um todo, mas quando a gente chega dentro da operação em si, esses dados todos precisam sim ser utilizados para que a gente possa enxergar aonde eu tô, para onde eu quero ir. Então, vou trazer aqui questionamentos simples. Puxa, quantas mulheres eu tenho dentro da companhia? Quantas estão entre 30 e 50 anos? Quantos são negros? Como está a minha equidade de gênero dentro de cada um dos times, por exemplo? Como eu posso otimizar, né, processos que eu tenho dentro da companhia, por exemplo, de utilização de plástico. Hoje, dentro da SAP, nós não utilizamos mais plásticos de único uso. Né? Isso não só dentro da SAP, mas dos eventos que a gente faz, como é que a gente permeia isso tudo e começa a mensurar o quanto isso traz de benefício, não só para a SAP, mas para a sociedade. O que eu tenho visto cada vez mais e conversando com os nossos clientes é que, 90% deles têm uma estratégia de ESG. Né? Se você olhar aqui, quase todas elas estão engajadas, todos os líderes executivos estão engajados no tema, mas a gente ainda tem uma dificuldade muito grande de reportar os avanços. E por que essa dificuldade é muito grande? Porque justamente o ESG, né, toda a área ambiental, social e de governança, ela permeia todo o core da empresa, que é o que a gente acabou de falar. Todas as áreas da empresa. Então, a gente traz aqui uma complexidade de dados e de informações. E a tecnologia foi feita para ajudar exatamente nisso. Para pegar todos esses dados que podem fazer parte da sua área de finanças, da sua área de produção, da sua área de supply chain, da sua área de logística, da sua área de RH, da área de compras, unificar, entender esses dados e transformar tudo isso em inteligência, para que você possa medir. Né? Então, muitas vezes, a gente vê clientes que, isso aqui é assim, quase sempre, puxa, Marcele, a gente faz o relatório de ESG, eu reporto, mas eu demoro 9 meses para fazer o relatório, quando eu acabei de publicar, eu já estou trabalhando do ano que vem. Então, na realidade, eu só estou reportando algo que já aconteceu. Eu não consigo, de fato, gerir, agir, fazer uma gestão ativa. Então, acho que a tecnologia traz aqui para a gente esse poder gigante de integrar, de facilitar esses reportes e de ajudar a gente a entregar mais. Eu só vou poder entregar mais quando eu enxergar aonde estão os meus gaps, né? Para que todos eles possam, assim, colaborar dentro dos pontos ali que podem ser melhorados. E, Marcele, como você colocou, o ESG tem o potencial de ser um gerador de receita também, né? Oportunidades de negócio podem se desenvolver, mas existem espaços também que ações ESG vão significar, pelo menos num primeiro momento, uma redução de uma eventual receita por conta de uma reestruturação de processos, que seja. Queria entender dentro da SAP como vocês enxergam essa dinâmica, né? Como a empresa garante que vai estar preparada para tomar a decisão de acordo com os objetivos sustentáveis, mesmo que eventualmente isso cause uma perda de receita, um reposicionamento, que seja. Como essa dualidade é enfrentada? Bacana. Acho que esse é um ponto importante, né? E sim, num primeiro momento a gente pode se deparar com esse tipo de decisão, né? Em tomar decisões que momentaneamente têm um custo mais elevado, mas que fazem parte de um propósito maior, né? Então, sim, estamos preparados para tomar esse tipo de decisão e a gente já tomou algumas aqui ao longo do tempo, né? Porque, de fato, a gente enxerga que talvez esse seja um modelo inicial e em algumas iniciativas e perspectivas. Não é para todas, né? A gente enxerga que, por exemplo, eu posso talvez investir um pouco mais em uma iniciativa porque eu estou tendo um benefício em outra. Então, a parte de redução de eletricidade, a gente teve uma redução significativa com o custo de energia dentro da SAP do Brasil. Puxa, essa redução que eu tive aqui, eu posso, de repente, investir numa outra iniciativa de ESG que talvez tenha um custo a mais, mas que esteja alinhada dentro do meu propósito. Então, tem aqui, sim, um balanceamento e a gente está aqui preparado e tomando as decisões de acordo com o nosso propósito. Bacana. Marcelo, eu queria mudar um pouco de assunto aqui, porque a SAP tem uma pesquisa muito interessante dessa área de sustentabilidade.
é o relatório de sustentabilidade na agenda de liderança empresarial da América Latina. Ela é feita em diversos países aqui da América Latina, com lideranças de grandes empresas, inclusive aqui no Brasil, né? E o relatório mais recente é do ano passado. Eu queria repercutir um pouco alguns achados interessantes que vocês identificaram mais ações sustentáveis e cadeias de valor responsável, né? Foi um aumento de 55% contra 48% de 2021, mas identificaram também alguns desafios. E aí eu queria falar sobre eles. Um desses desafios é que mostrar qual é o retorno do investimento em ações sustentáveis é o principal desafio para as empresas, né? 53% das organizações participantes falaram isso. Queria saber sua leitura sobre essa questão, né? Entender o retorno desse investimento é de fato o principal desafio? Como superar esse desafio? Eu acho que esse é um desafio importante. Eu não sei se é o principal, mas é um desafio importante, né? Dentro do meu time em especial, que trabalha justamente nesse pilar, o que a gente tem feito é entender, principalmente globalmente, como isso tem sido tratado. Então, há poucos meses a gente fez aqui uma imersão com o pessoal da New York University para entender como eles estão mensurando. E o que a gente entendeu ali é que cada empresa, devido à sua característica de própria indústria, então eu não consigo comparar qual seria um benefício de negócio, por exemplo, de uma empresa no setor de energia, de utilities, com uma de varejo. Então, cada uma dessas empresas possui o que a gente chama ali de alavancas de valor ou de retornos desse valor diferente, né? Então, a gente precisa tratar de fato caso a caso, mas sim, existem alguns benefícios que a gente pode já tangibilizar. Estão muito relacionados principalmente à otimização de processos. Então, como é que eu consigo, por exemplo, otimizar e melhorar gasto com energia? Como é que eu consigo otimizar a minha cadeia logística? Se eu estou otimizando, por exemplo, a minha cadeia logística, eu estou reduzindo a emissão de CO2. Porque ao invés de eu fazer 10 entregas, eu estou fazendo uma otimização e vou fazer uma única entrega. Eu sou mais efetivo, eu atendo melhor o meu cliente, eu emito menos CO2. Dentro da parte de compras, por exemplo, como é que eu consigo ter ali uma estratégia de compra alinhada para ajudar o meu fornecedor também, para que ele não venha me entregar isso em diversas vezes, a gente faça aqui uma compra muito mais consolidada. Então, as alavancas estão alinhadas a esses pontos e também a atração de talentos, né? Não dá para a gente deixar de lado que cada vez mais a geração, não só hoje, mas as próximas gerações, estão muito alinhadas a trabalhar em empresas com propósitos das quais elas acreditam, e ter talentos vai ser um ponto aí de diferencial para todas as empresas. A gente sabe que tem agora uma série de novas tecnologias, inteligência artificial, que está entrando para o mundo aqui para nos ajudar com várias ações, mas ainda assim as cabeças pensantes, os grandes talentos vão ser fundamentais, até para coordenar tudo isso. Uhum. E você comentou que esse não era o principal desafio, na sua opinião? Qual seria ele? Não é o principal. Sabe por quê? Porque, além disso, você precisa ter uma organização muito alinhada em como executar. Então, é como eles vão agir. Então, mostrar que vai ter um benefício de negócio, sim, é possível mostrar. Muitas vezes é possível mostrar, né? Mas a gente precisa que as empresas, de fato, tomem as ações. E aí, cascateiem essas ações, né? Passem essas ações para todo o time, para toda a corporação. Acho que esse é o principal desafio aqui. E dentro desse desafio está a gestão de dados, que eu acho que é aqui, de todas as conversas que eu tenho com os clientes, puxa, Marcela, eu não consigo gerir esses dados, eu tenho muita dificuldade de transitar, eu não tenho uma fonte única da verdade, eu não consigo, por exemplo, saber o quanto eu estou gastando dentro do meu processo produtivo, como é que eu vou medir. Então, acho que esse, para mim, se eu tivesse que elencar hoje dos feedbacks que a gente ouve do cliente, é essa gestão de dados, quando eu estou falando de uma cadeia tão integrada como a cadeia de sustentabilidade. Uhum. Né? Acho que esse é o principal ponto. Certo, e é interessante você ter dito isso, porque também uma das descobertas do relatório de vocês foi uma pequena redução no interesse de adoção de tecnologia de sustentabilidade da última pesquisa para a pesquisa atual, né? Foi de 42% para 39%. É uma pequena queda, mas não deixa de ser interessante essa redução. Vocês atribuem esse fenômeno a alguma coisa específica? Porque as pessoas, essa compreensão do papel da tecnologia no ESG reduziu? O que aconteceu aí, né? Boa pergunta, muito boa pergunta. Na realidade, não é que ela reduziu. Na realidade, muitas empresas se depararam para entender que não é apenas a tecnologia. Elas precisam se preparar internamente.
elas precisam construir processos, elas precisam construir essa cultura para que junto com isso venha a tecnologia. Então, acho que a gente tem no momento inicial, isso é normal, né? A gente tem no momento inicial uma vontade muito grande das pessoas em solucionar todos os seus problemas através de uma tecnologia. E a tecnologia, ela é sim muito importante, é o grande habilitador desse processo, mas muitas delas se depararam quando a gente vai falar dessas tecnologias e, puxa, mas eu não tenho esse processo. Talvez a minha empresa não esteja tão preparada, talvez eu tenha que fazer uma lição de casa antes. Né? Então, até com isso, você vai perceber que do outro lado surgiram uma série de empresas aí com portfólio de consultoria estratégica para ESG, para ajudar aqui o mundo corporativo, as companhias a se estruturarem melhor, a estabelecer essa cultura, link da estratégia, para que isso possa ser consolidado e aí entrem aqui as plataformas. Até porque se você não estabelecer essa base também, eventualmente o plano pode não funcionar da forma como esperado e a ação de ESG depois ela cai por terra, né? Exatamente, e isso é super preocupante, né? Porque na realidade é muito mais difícil você recuperar uma credibilidade do que você começar da maneira correta. Então, acho que esse é o momento que nós estamos. Algumas empresas entenderam que, puxa, tem coisas que eu preciso me preparar melhor, e aí, ao longo do tempo, a tecnologia, sim, vai ser o grande habilitador. Bacana. Marcelo, acho que para finalizar o nosso papo aqui, um último ponto, qual você diria que hoje, para a SAP, é o principal desafio, né, de ESG? A empresa tem uma estratégia sólida, apoiada por tecnologia, está trabalhando junto aos parceiros, junto às lideranças, aos colaboradores, como você colocou aqui, mas essa meta ainda não chegou, né? Meta 2030. Qual o principal desafio que existe hoje? Como empresa. Sim. Como empresa, acho que o nosso maior desafio é escalar, Rafael. A gente tem 2 grandes pilares. Quando a gente fala de sustentabilidade na SAP, e até dentro do comitê de sustentabilidade da SAP, nós somos divididos em 2 grandes pilares. Um pilar é o pilar de exemplo, e a gente falou um pouquinho dele, como nós, SAP, fazemos dentro de casa, né? Então, as políticas para redução de energia, equidade de gênero, e como é que a gente trabalha a parte de zero plástico, por exemplo, e uma série de outras ações que a gente tem em comunidades, voluntariados, e por aí vai. Outro é um trabalho que eu pessoalmente lidero ali dentro da SAP, que é como a gente escala isso para os nossos clientes. A gente tem uma corresponsabilidade gigante, porque mais de 70% do PIB rodam plataformas de RP da SAP. Então, eu tenho ali, sim, milhares de dados de companhias que estão também emitindo CO2, que estão também com políticas ambientais e processos produtivos que precisam estar cada vez mais alinhados com essa sustentabilidade. Então, o desafio é escalar. O meu papel e o nosso papel é como é que eu escalo para transformar também esses 70% de clientes que estão dentro do nosso sistema aqui, SAP, para que eles estejam alinhados com sustentabilidade. E como é que a gente está tentando, né? Acho que você podia perguntar, puxa, mas como é que vocês estão tentando fazer isso? Porque o desafio é enorme. Acho que a gente tem várias iniciativas, a principal delas é que cada vez mais a gente tem soluções alinhadas com sustentabilidade. Então, se você falar hoje o novo RP da SAP, que é o nosso RISE, que tem o S4HANA, ele já tem aqui conceitos importantes para a sustentabilidade, como, por exemplo, o controle da pegada de carbono. Como é que eu faço esse cálculo da pegada de carbono, assim como a gente fazia o cálculo do livro contábil lá, financeiro lá atrás, né? Então, como é que eu consigo enxergar tudo isso e cada vez mais deixar tudo isso muito alinhado também com os nossos clientes. Então, a SAP é grande, mas ela não é tão grande quanto todos os nossos clientes juntos. E o objetivo é escalar com todos eles juntos. Bacana. Eu conversei aqui com a Marcela Andrade, que é diretora de engenharia de valor e líder de sustentabilidade da SAP Brasil. Marcela, muito obrigado por estar aqui com a gente no IT Fórum Líderes. Rafael, super obrigada. Prazer foi meu. Estamos aqui abertos para qualquer dúvida que vocês tenham depois, para os nossos clientes também que quiserem, né, acompanhar um pouco mais, ouvir os casos que a gente já tem implementados em outros clientes. Eu acho que essa é uma jornada super interessante e que pode começar pequena, né? Muitos pensam, puxa, eu tenho que fazer uma ação gigante, talvez seja uma transformação muito grande para mim nesse momento. É super possível começar pequeno, né? Já existem pequenos passos que podem ser feitos. A gente tem milhares de exemplos onde a gente pode compartilhar de cases de sucessos de clientes que já começaram, que já estão metrificando, que já medem seus resultados e tem aqui uma facilidade muito maior de compartilhar cada vez mais
com o consumidor final. Porque daqui a pouco, tanto eu quanto você, todos nós que estamos aqui ouvindo, a gente vai querer saber na palma da mão, a gente já quer saber, no menor nível de detalhe. E as regulamentações estão vindo justamente para garantir que nós aqui, consumidores finais, possamos ter essa segurança. Então, embarquem com a gente, acho que esse é o pedido, e me procurem a SAP caso de dúvida. O segundo episódio do IT Forum, segunda temporada do IT Forum Líderes vai ficando por aqui. Até a próxima!